Fala pra mim. Fala pra mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. O Brasil chega a 2026 imerso em mais um ciclo de tensão institucional. Conflitos entre poderes, judicialização da política, disputas federativas por recursos, fragilidade fiscal dos estados, polarização ideológica persistente e descrédito popular nas instituições compõem um cenário que parece novo, mas não é inteiramente inédito. Há quase 5 séculos, quando Portugal implantou as capitanias hereditárias, inaugurou-se no território brasileiro um padrão de organização do poder baseado na delegação ampla, na concentração fundiária e na autonomia de elites locais. O modelo fracassou administrativamente, mas deixou marcas profundas. O Brasil de 2026 ainda convive com a força do poder regional, agora traduzido no peso político do Congresso fragmentado, nas negociações orçamentárias, nas emendas parlamentares e nas barganhas federativas. O centro político depende da periferia territorial para governar, e a periferia depende do centro para financiar-se. É esta a tensão estrutural. A desigualdade, por sua vez, permanece como traço persistente. A concentração de renda e patrimônio continua elevada, enquanto políticas públicas universais enfrentam limitações fiscais e disputas políticas. A herança da grande propriedade e da economia primária exportadora não desapareceu, apenas se sofisticou. Também não é casual a recorrente dificuldade brasileira em consolidar uma cultura política plenamente impessoal. A personalização do poder, ontem senhorial, hoje midiático ou carismático, segue sendo elemento central da dinâmica pública. O debate institucional frequentemente se desloca da norma para a figura, da regra para o líder. Nada disso significa determinismo histórico. O Brasil de 2026 não está condenado ao século XXI, mas compreender a profundidade das raízes ajuda a explicar por que reformas institucionais esbarram em resistências estruturais. O desafio contemporâneo não é apenas fiscal ou político, é civilizacional. Trata-se de se fortalecer a impessoalidade do Estado, reduzir desigualdades persistentes e aperfeiçoar mecanismos de responsabilização sem romper o pacto democrático. A crise atual não é apenas conjuntural, ela é encontro entre um passado de concentração e um presente que exige universalização de direitos. A pergunta que se impõe em 2026 é simples e decisiva. Conseguiremos transformar heranças em aprendizado institucional ou continuaremos administrando sintomas de uma estrutura que nunca foi plenamente reformada? O futuro da democracia brasileira depende dessa resposta. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista lá no Siqueira Campos, do Jorge lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa lá no Orlando Dantas, do Miguel lá no bairro Cidade Nova,
do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, da Dona Marlene, no Grajeru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió. Também em nome do meu amigo João Bosco Lima e da Cátia Machado Lima, no São José, em nome do Márcio Giovanni, no Ponto Novo, da Valdileide Feitosa, e em nome também do Écio, aposentado do Banco do Brasil, da Jocilene, da Lúlia, da minha comadre Maria e do Gelson, todos lá no bairro Industrial. A partir de todas essas boas pessoas, desses meus amigos e de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A prática regular de atividade física na terceira idade é um dos fatores mais importantes para manter autonomia, saúde e qualidade de vida. Com o envelhecimento, o corpo passa por mudanças naturais, perda de massa muscular, redução da densidade óssea, diminuição do equilíbrio e maior risco de doenças crônicas. A atividade física ajuda a retardar todos esses processos e a preservar a funcionalidade do organismo. Então, vamos elencar aqui e discutir alguns benefícios da atividade física. Por exemplo, preservação da massa muscular. O envelhecimento está associado à sarcopenia, que é a perda progressiva de massa e força muscular. Exercícios de resistência, musculação leve, elásticos ou exercícios com peso corporal ajudam a manter a força, melhorar a mobilidade, reduzir o risco de quedas. Outro benefício é a proteção cardiovascular. A atividade aeróbica, reduz regularmente o risco de doenças como hipertensão arterial, doença coronariana, acidente vascular cerebral, caminhadas, bicicleta ergométrica, dança, natação melhoram a circulação e a capacidade cardiorrespiratória. Um outro benefício da atividade física é sobre a saúde óssea. Exercícios com carga e impacto leve ajudam a prevenir ou retardar a osteoporose, condição comum após os 60 anos, especialmente em mulheres. Eles estimulam a formação óssea e reduzem o risco de fraturas. Benefícios cognitivos e emocionais. A atividade física também atua diretamente no cérebro. Estudos mostram associação com menor risco de doença de Alzheimer, melhora da memória, redução de sintomas de depressão e ansiedade, aumento da sensação de bem-estar. O exercício estimula a liberação de neurotransmissores como endorfina e serotonina. Benefícios funcionais da atividade física. Manter-se ativo ajuda o idoso a preservar independência nas atividades diárias, como subir escadas, carregar objetos, levantar-se da cadeira, caminhar com segurança. Isso reduz a necessidade de cuidados permanentes e melhora a qualidade de vida. E quais são os tipos de atividade física recomendados? Especialistas recomendam combinar diferentes tipos de exercício. Exercícios aeróbicos, como caminhada, ciclismo, natação. Também é recomendável o fortalecimento muscular, que se obtém com musculação leve, exercícios com elástico. Equilíbrio, aí tem o Tai Chi Chuan, tem exercícios funcionais, nós temos aí no caso o Pilates, que vai ajudar muito na questão do equilíbrio. Flexibilidade, vai possibilitar
alongamentos, então de novo aí pilates, yoga. E qual é a frequência recomendada para tudo isso? Diretrizes internacionais sugerem, nós já dissemos várias vezes aqui no programa Fala Pra Mim, 150 minutos por semana de atividade aeróbica moderada e exercícios de força 2 vezes por semana. Então temos que cuidar da parte aeróbica, cardiovascular, importante isso, e também reforçar a musculação para que tenhamos principalmente a musculatura dos membros inferiores, a musculatura dos braços bem fortalecida. Treino de equilíbrio em idosos com risco de queda, isso é fundamental também. Sempre, tudo isso, é claro, com avaliação médica prévia quando houver doenças crônicas. Então vamos fazer aqui uma síntese de tudo que conversamos hoje na nossa dica de a importância da atividade física na terceira idade. Mais importante para todas as pessoas e em todas as fases da sua vida. A atividade física na terceira idade não é apenas lazer, é uma intervenção de saúde fundamental. Ela contribui para aumentar a longevidade, preservar a autonomia das pessoas, reduzir doenças crônicas, melhorar o bem-estar mental. Envelhecer de forma ativa significa não apenas viver mais. Vamos repetir. Significa não apenas viver mais, mas viver melhor. Então é importante a atividade física, né? Isso vai garantir uma vida com mais qualidade para você. Então, não apenas viver mais, mas viver melhor. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde neste sábado. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, da Paróquia São Pedro Pescador, em nome do Padre Anderson Gomes, da Catedral, do Padre Cristiano Silvestre, lá em Itabaiana, em nome da Irmã Moraes, em nome do Dom José Palmeira Lessa, em nome do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Vou falar para vocês sobre a evolução social e política do Brasil. Mas é importante destacar, aqui no programa Fala Pra Mim, dissemos sempre, repetimos sempre, que fazemos um programa para todas as pessoas. Isso é óbvio. Informação de qualidade para todas as pessoas. Mas nós temos aqui uma opção preferencial. É a opção preferencial pelos pobres. E isto porque no processo, até no processo formal de educação, a história que se conta, muitas vezes, e na maioria das vezes, é uma história contada por quem detém o poder. E esse processo, aqui no Brasil, por exemplo, nesses 526 anos, é um processo contado por quem detém o poder econômico. Desde a colônia, no Império e na República, e até os dias atuais, seja na Velha República ou na Nova República, é uma história contada predominantemente por aqueles que detêm o poder econômico. Qual é a sua versão? Então, essa versão é que é contada, a versão de quem detém o poder econômico. Principalmente na nossa contemporaneidade, com a evolução, né? A evolução da comunicação, hoje evolução muito grande com rádio, com televisão, com jornal, com as redes sociais. Então, esse processo de comunicação tende a ser controlado, monopolizado também por aqueles que detêm o poder econômico. É só a gente entender e perceber, por exemplo, quem é que tem as emissoras de rádio e televisão? São pessoas que, na maioria delas, pessoas que fazem parte desse poder econômico. Ou seja, estão naquele grupo do 1% da população, né? Então, por aí que são as pessoas ricas. Porque no Brasil, nós temos aí
os estudos do IBGE e tudo mais, a comprovar que nós temos cerca de 80 pessoas empobrecidas. Temos, desse grupo, aqueles que estão em extrema pobreza, né? Contamos aos milhões aqui no Brasil, extrema pobreza. Mas 80% da população é empobrecida. Então tem aquela faixa aí de 15%, 18%, 9%, que é a população que está ali na classe média, né, naquela luta com o receio de empobrecer, de fazer parte lá da base da pirâmide, ou na perspectiva de subir. E aí vem a degeneração moral que existe hoje na nossa sociedade e as pessoas nessa perspectiva do consumo, da ganância, da ascensão, da concentração da renda, hoje, nesse processo emoldurado pela degeneração moral, nós estamos vendo pessoas que fazem de tudo. Enganam, mentem, traem, matam, né, roubam, fazem de tudo para que possam ter essa ascensão social. Porque do ponto de vista da nossa história, nós vamos ver que esse elevador social no Brasil, ou seja, a possibilidade de ascensão social aqui em nosso país é um elevador muito lento, né? As pessoas têm muita dificuldade em ascensão, a exceção passa a ser a exceção da regra, né? E aí nós vamos ter a maioria da população empobrecida. Mas nós precisamos entender isso no contexto histórico, isso não é por acaso. Aqui no programa Fala Pra Mim, nós defendemos claramente as pessoas empobrecidas, a grande maioria é empobrecida, existe as pessoas empobrecidas nesse país, que muitas vezes a grande mídia trata até de naturalizar isso e fazer de conta que não existe, de tornar irrelevante para que as pessoas não se indignem em função disso. Então a pobreza existe e essa pobreza não é porque as pessoas são preguiçosas, não é porque as pessoas querem ser, opção, o que é que você quer ser? Eu quero ser pobre, bem pobre na vida, não é isso. Elas são empobrecidas porque nós temos uma evolução social, cultural, econômica e política que é voltada para a concentração de poder e da renda. E aí nós temos sempre poucas pessoas enriquecidas e vamos ter muitas pessoas empobrecidas nesse processo. Aí é preciso que a gente entenda tudo isso para lutarmos pela dignidade das pessoas. Toda pessoa humana é uma fonte de dignidade e nós não podemos negar a dignidade das pessoas. Então, nós vamos fazer aqui alguns questionamentos históricos, isso é importante para a gente entender a nossa história, né? Existe aquela informação que é contada para fazer a lavagem cerebral, né? Dominar as mentes e os corações das pessoas, mas é preciso que a gente faça uma discussão na perspectiva, olha, aqui no programa Fala Pra Mim você tem um espaço, a gente pede sua atenção, agradece a sua atenção, a gente faz esse programa aqui para que tenhamos uma discussão numa perspectiva onde a prioridade aqui é o ser humano, é a dignidade do ser humano. Então é nessa perspectiva que a gente vai contar aqui a história do Brasil e vai estar conversando aqui sobre a história do Brasil, mostrando que isso aqui é o determinante, é impactante pela forma como isso foi feito. Então nós vamos mostrar aqui vários fatos, várias evidências da nossa história que vão permitir que a gente faça esse raciocínio, tá bom? Então a gente começa dizendo, isso é importante ter essa compreensão. 1500, né? Tá lá, o Brasil foi descoberto em 1500. Aí já vem a primeira pergunta, a primeira revolução, ou o primeiro questionamento, a primeira interrogação, né? Que a gente precisa ter nessa nossa reflexão. Estamos aqui fazendo uma reflexão da história do Brasil. 1500, o Brasil foi descoberto ou foi invadido? Porque, veja só, quando os portugueses aqui chegaram e encontraram já milhões de pessoas aqui. Em toda a costa brasileira, de norte a sul, ao longo do país, alguns autores falam em 4 milhões, outros chegam a falar em 7, 8 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, já existia gente aqui que tinha uma relação com a natureza, uma relação de subsistência, tirava dali o que era necessário para sua vida. Então, existiam aqui os povos originários. Mas eram pessoas, por exemplo, que não usavam arma de fogo, eles usavam apenas o arco, a flecha tal, para caçar o que ele precisava, o anzol para pescar o que ele precisava, né? Ele vivia da pesca, né? E tinha instrumentos de pesca, não necessariamente o anzol, mas tinha instrumentos de pesca, instrumentos de caça e de plantio. E daí
eles tiravam a sua sobrevivência, vivendo em comunidades. Quando chegam aqui os portugueses, chegam por invasão, eles já trazem arma de fogo e tal, então exercem o controle das pessoas, dos povos originários que estavam aqui. Então nós já vamos entendendo aí, nós tivemos aqui os povos originários, né, que existiam em alguns milhões, aí chegam os brancos portugueses e nessa história que nós estamos contando aqui, em alguns momentos, alguns espanhóis, alguns holandeses, alguns franceses chegam aqui no Brasil, mas predominantemente os portugueses e encontrando aqui os povos originários e encontrando aos milhões. Então, primeiro que fique claro, é um processo de invasão e que aqui chegam essas pessoas com armas, com tudo mais, então fazem o controle mata muita gente nesse período e nós vamos encontrar então esse processo de dominação, tá? Inicialmente, os povos originários foram escravizados, a tentativa era domínio e escravização, mas os indígenas deram um trabalho muito grande aos portugueses porque eles não aceitavam o trabalho escravo, porque eles diziam que da natureza eles só podiam tirar aquilo que eles precisassem para o seu sustento e da sua família. E os portugueses vinham com interesse, eles queriam daqui o pau-brasil, queria extrair o pau-brasil para levar para eles negociarem lá na Europa, e também o açúcar, que na época era uma mercadoria, havia uma produção de açúcar e era um comércio forte do açúcar. Então eles queriam a plantação da cana-de-açúcar e queriam a extração do pau-brasil aqui no Brasil. E os índios diziam, não, isso eu não vou fazer. Eu vou aqui cuidar da terra só para que ela continue produzindo o que eu preciso para a nossa subsistência. Então, o indígena se mostrou inadequado para ele não aceitou esse trabalho escravo. E aí há um extermínio, aqui no estado de Sergipe mesmo nós temos muito, né, o cacique Serigi, tá, essa coisa toda, a história, né, do extermínio que houve aqui com os povos originários. E eles trazem, então, os africanos para fazerem aqui o trabalho escravo, já que existiam colônias na África e que eles estavam dando bem com esse trabalho escravo lá, e aí eles trazem os africanos para cá, né? Vamos falar africano, muitos negros, mas nem todos, mas trazem para cá os africanos, e aí veja, nós temos no processo de formação racial essa tríade aí. Nós temos principalmente povos originários, negros, e também vamos ter os brancos portugueses. O ventre dessa nação brasileira, a partir daí, é um ventre da mulher indígena e da mulher negra, principalmente, tá? E aí vai acontecendo a miscigenação dos povos originários, dos negros e dos brancos portugueses, vai havendo essa miscigenação, portanto, nós somos miscigenados por essas três bases, brancos, negros e povos originários, no caso, os povos indígenas. Logo cedo, Portugal estabelece algo que era uma experiência de lá da Europa, eles estabelecem aqui o regime de Sesmarias. Esse sistema de Sesmarias era um sistema de distribuição de terras. Então eles chegam, vêm poucos portugueses, essa imensidão de território não tinha como... como é que a gente vai tomar conta disso aqui? Eles não queriam deixar. Então, veja, importante destacar isso. Quando eles chegam aqui, encontram povos originários e não havia essa noção de dono. Quem era o dono? Não existia propriedade, documentação, não existia nada disso. A terra aqui estava com os povos originários que se deslocavam, que tiravam dali a sua subsistência. Aí chegam os portugueses, e eles fazem o seguinte, para alguns funcionários portugueses, para algumas pessoas, eles começam o regime de Sesmarias. É um sistema de distribuição de terra no Brasil colonial. Isso aconteceu de 1530, os portugueses chegam, nesse primeiro ano estão se estruturando, estão tomando conta daqui, porque houve uma invasão, e aí eles começam a partir de 1530 até 1822, quando acontece a independência do Brasil, eles consolidam o regime de Sesmaria. O que é o regime de Sesmaria? Distribuição de terra. Eles escolhem pessoas, então eles escolhem 12 donatários
e distribuem em faixas de terra muito grande aqui no Brasil para essas 12 pessoas. E diz, olha, aqui agora vocês é que são os donos, vocês 12 são os donos. Então aquele povo que estava aqui, o povo da África que a gente vai trazer, ninguém é dono de nada aqui, o dono são esses 12 donatários, e fez isso aqui, e é assim que vai se consolidando a propriedade da terra aqui no Brasil. Essas pessoas não tinham nada, chegaram aqui, tomaram posse, com base na força, no poder que eles tinham das armas, e aí controlam e distribuem as 12 capitanias hereditárias nesse regime de Seis Marias aqui no Brasil. Então, 1534 é o marco. No governo de Dom João III, lá em Portugal, nós então criamos aqui 15 capitanias, as faixas de terra para dentro do território daqui, e 15 capitanias entregue a 12 donatários. Então, 12 pessoas receberam essas 15 capitanias. Mas esse modelo não dá certo, não vai adiante, que era um modelo apenas extrativista para pegar aqui para o Brasil e para cuidar do plantio de cana. Apenas 2 capitanias prosperaram. A de Pernambuco, aqui no Nordeste, então, o foco, até pela questão que vieram de Portugal, chegam aqui muito no Nordeste, e tem também a capitania de São Vicente, né? Todas elas foram impulsionadas pela produção açucareira. Então, as usinas de açúcar aqui no Nordeste e tudo mais. Então, Pernambuco e São Vicente, das 15 capitanias hereditárias, apenas essas 2 que, deram certo. As demais construíram um processo fracassado que não levou adiante a intenção que era da distribuição de terra e estabelecer essa política extrativista, né, de exportação desses produtos a partir da cana-de-açúcar e do pau-brasil. Em 1549, desculpe aqui, a garganta está um pouco irritada, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Em 1549, diante das dificuldades nas capitanias, Portugal disse, espera aí, então precisamos centralizar essa história toda. Aí Portugal, lá o rei de Portugal, cria o governo geral. Então agora vamos botar um governador geral do Brasil para ele tomar conta de forma centralizada de tudo isso aí. Então centralizou a administração colonial e o primeiro governador foi Tomé de Souza, né? Aí nós tivemos uma sucessão de alguns governadores, mas ele vinha com poder centralizado para tomar conta porque as capitanias hereditárias tinham falhado. Mesmo com o governo geral, a partir de 1549, o poder local nunca deixou de ser decisivo, né? E é esse o padrão marcante do período colonial. É o poder centralizado. Então, era o rei lá de Portugal que ele mandava pessoas aqui para tomar posse da terra e depois manda uma pessoa para ser o governador geral, depois manda outra e assim vai. E o império, então, nós vamos tendo essa evolução que vai até 1822, olha, são 322 anos depois que esse país foi invadido, nesse processo, período colonial muito longo, predominando por quê? Pelas capitanias hereditárias, pelos governos gerais e pelo regime escravocrata, inicialmente de indígenas e depois de africanos. Esse período então se estende de 1822 a 1889, né? E é com forte poder provincial, havia essa centralização do poder. E nesse período do Império, que vai de 1822, quando Dom Pedro I, o tal famoso Dia do Fico, né? Que Portugal estava complicado para manter o poder aqui, essa coisa toda. Então ele disse, espera aí, vamos deixar o Dom Pedro aí, que é um dos nossos, e ele vai estabelecer o império aí no Brasil, e ele vai ser o primeiro imperador do Brasil. Então Dom Pedro fica um período não muito longo e depois é substituído por Dom Pedro II, que é ainda de menor idade, aí tem os períodos de regência aqui no Brasil, essa coisa toda, mas esse período imperial no Brasil, que vai, até tem um marco em 1808, quando chega a família real aqui, que estava fugindo lá de Napoleão, os portugueses fugindo de Napoleão, que estava tomando conta de tudo lá na Europa. Então eles vêm para cá e trazem milhares de pessoas e se instalam ali na região do Rio de Janeiro, principalmente. E o que é que eles fazem? Como vem cerca de 15 mil pessoas, aí eles chegam aqui, tomam a casa das pessoas que estavam morando lá, tomam as casas, né? Algumas pessoas eles dão até títulos de nobre, de conde, aí começa a surgir essa coisa toda para compensar
para acomodar essas pessoas que vêm de Portugal com eles. E aí nós temos esse período Dom Pedro I e Dom Pedro II, 1822 a 1889, que é quando se proclama a República do Brasil. Acaba o Império, acaba a monarquia e começa o período republicano aqui no Brasil. Mas nesse período, de 1822 a 1889, no período do Império, nós temos a escravidão que vem lá desde o início do século XVI. O Brasil é o país que mais demora a abolir a escravidão no Brasil, que só vai acontecer em 13 de maio de 1888. E um dos fatores, o principal, é a pressão da Europa, porque já haviam inventado em 1789 a máquina a vapor, e diziam, acaba com essa história de escravidão, o modo de produção agora é centrado no operariado. Nós precisamos de operários que vão ter um salário, vão trabalhar. E no início os operários trabalhavam 14, 16, até 18 horas por dia, não tinham descanso semanal, não tinham férias, não tinham opção de coisa. Mas era assim, e eles disseram, nós precisamos agora de operários e não de escravos, e precisamos produzir, ter fábricas de algodão para fazer tecido, nós precisamos fazer a máquina a vapor, precisamos fazer uma opção de coisa, e aí a gente precisa de muito operário para fazer tudo isso aí, então tem que tirar o pessoal do regime escravocrata. Então era esse o cenário, e acaba, não porque a princesa Isabel era boazinha, acaba porque vem essa pressão de fora, acaba com a escravidão, e aí em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea liberou 700 mil pessoas. Mas veja, libera, vocês agora, amanhã vocês já não são mais escravos. Pronto, 14 de maio vocês já não são mais escravos, são livres. Mas não ofereceu integração social, eles eram analfabetos, porque era assim, todos os escravos eram analfabetos, praticamente, porque não havia uma preocupação com o processo de alfabetização desses escravos. Então, não ofereceu nenhuma possibilidade de integração social ou econômica, não deram uma casa para morar, um espaço para morar, um pedacinho de terra para plantar, não. Apenas são ex-escravos, né? E aí nós estamos lá falando das raízes da nossa desigualdade social, do que persiste. Essas pessoas foram trazidas para cá escravizadas, são várias gerações que se sucedem, nós estamos falando de uma história de mais de 300 anos, e aí, depois essas pessoas, você está liberta, amanhã você está liberta, você não sabe ler, você não tem onde morar, você não tem um trabalho, você não tem um salário, você não tem nada. É dessa forma. E importante, guardem bem essa mensagem. Foi assim que se deu a abolição da escravidão, por uma pressão principalmente. Teve vários outros fatores, mas o principal foi a pressão da Inglaterra por conta da nova fase, que é uma mudança do período feudal da atividade agrícola para o capitalismo industrial, com o surgimento da fábrica, da máquina a vapor, e esse desenvolvimento todo precisava surgir o operariado, né? E aí essas pessoas, elas vão ser liberadas, mas é aí que começa o processo de favelização das favelas no Brasil. Tem essa origem porque essas pessoas não tinham para onde ir, iam procurando espaços, muitas vezes inóspitos, por isso que quando tem enchente, tem uma opção de coisa, você vê que nos locais de moradia sem essa condição, sem garantir toda essa dignidade para as pessoas, é que onde mais morre pessoa, onde mais tem desabamento, onde tem mais soterramento e tudo mais dessas coisas que acontecem hoje. Então precisamos entender isso na perspectiva da nossa história, para entender esse processo, tá bom? Ninguém é pobre porque é preguiçoso ou porque não gosta de estudar, é pobre por conta dessa história que nós estamos contando aqui agora. Veja, outro dado importante, olha, os portugueses chegaram em 1500. O que foi que eles fizeram? O regime de Seis Marias. Dividiram o Brasil em 15 faixas de terra bem grandes e disseram, você é dono dessa, você é dessa, você definiu quem era dono, eram pessoas ligadas à coroa portuguesa. Ficaram os donos aqui no Brasil, né? E é assim que esse processo vem se estruturando, é assim que essas pessoas se tornaram donas, né? Os índios, aqueles considerados que não tinham nada, eles passaram a ser os donos, e o escravo vinha, não tinha nada e era só deles. É assim que surge o latifúndio no Brasil, é assim que as pessoas tomam posse da terra a partir de uma invasão e de uma determinação de quem detém o poder, que diz que aquelas terras agora, então, criam a Lei de Terras de 1850. Aí veja só para vocês entenderem o processo. Terras públicas só poderiam ser obtidas por compra.
não mais por ocupação. Então veja que bonito, eles chegaram, ocuparam tudo, se tornaram donos, aí agora estão dizendo, olha, vocês que já estão donos, continue, fiquem aí, vocês que exploram essa terra, que vendem açúcar, que exportam o café, que exportam o pau-brasil, vocês, depois que conseguiram já o ouro lá de Minas Gerais, das Minas Gerais, então vocês são donos. Então só vocês podem comprar novas terras. Ninguém pode ocupar mais. Quem ocupar, a gente vai botar a polícia aqui, vai botar as nossas forças para impedir que as pessoas ocupem. Então eles ocuparam, invadiram e ocuparam, tomaram posse e depois nós somos o dono e agora só pode comprar quem tiver dinheiro para comprar. E olha, lembra, os escravos foram liberados, não tinham um centavo no bolso, não tinha nada. Como era que ia comprar um lugar para onde pudesse morar? Então, na prática, isso dificultou o acesso à terra para pessoas pobres, favoreceu quem já possuía capital e consolidou o latifúndio. Então, veja, nós tínhamos a história toda, que era da terra, que foi distribuída no regime de Seis Marias, para lá, muita gente, os amigos dos portugueses que tomaram conta foram, olha, veja a imensidão desse país, foram 15 fatias de terras distribuídas ao longo do Brasil. E isso vai gerar o perfil do latifúndio, do grande dono de terras que existe no Brasil. A origem é aí, começa tudo aí nesse processo. Bom, agora eu quero falar de uma outra coisa importante também na nossa história, tá? O escravo já foi liberto, começa o processo de favelização, com muita dificuldade, né? É a questão do racismo estruturante a partir daí. E veja, invadiram, tomaram as terras, mas disseram, botaram uma lei que eles tinham poder, a partir de agora só pode ter terra quem comprar. E aí vem a questão do branqueamento. Veja como esse país vai tratar de modo diferente as pessoas. O escravo foi liberto em 13 de maio de 1888 e disse, você está livre, mas você não tem onde morar, você é analfabeto, você se vire aí do jeito que você puder. Mas nesse Brasil existe uma coisa chamada de branqueamento no Brasil. Tem muito negro, a população predominante negra, principalmente no Nordeste, né? Então vamos aqui fazer o branqueamento no Brasil. Isso é discutido, isso é estudado, existem diversos livros, trabalhos, tudo mostrando essa fase de branqueamento no Brasil. Como é que se faz isso? Aí isso começa ainda na fase do Império, lá depois de 1822, quando veio a independência. Estava aqui Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, que filho dele aqui no Brasil, diz, nós precisamos branquear o país e precisamos incentivar a vinda de europeus para cá. Então, o que é que fazem? Veja, tinha lei já do século XIX que dizia, vai ter a lei que vai dizer, nós só pode ter terra quem comprar, tá? A lei da terra. Mas aí o que é que o pessoal faz? Vamos conceder e distribuir terras a imigrantes europeus. Vamos conceder, vamos dar e distribuir terras aqui, sobretudo para alemães e italianos, principalmente no sul do Brasil. E esse processo ocorreu, sobretudo, entre os séculos XIX e o início do século XX, dentro de políticas de colonização e imigração incentivadas pelo Estado brasileiro. Esse processo se intensificou a partir do século XIX, especialmente após a independência e durante o Império. Em várias colônias agrícolas, imigrantes recebiam lotes rurais, ferramentas, sementes e o apoio logístico inicial. Então veja que diferença do tratamento que foi dado ao negro com a abolição da escravidão. Você é analfabeto, você não tem onde morar, você não tem uma profissão, você se vire. Veja, o escravo sabia trabalhar só na produção agrícola, só no campo. E, nesse momento, o mundo e o Brasil começa a desenvolver o processo de industrialização. Então, veja o modo como foi tratado. Então, no branqueamento, lá para o sul, deram terra, não foram pedaços de terra tão grandes como eram as capitanias hereditárias, eram bem menores do que as capitanias hereditárias, mas deram a terra, emprestaram dinheiro, maquinários, sementes para que as pessoas pudessem. Tá bom? Então veja a diferença como vai se tratando na história. É por isso que quando se fala em política compensatória, como é que nós vamos compensar tanta injustiça com o povo originário e com o povo negro? Precisamos entender isso e temos que discutir isso com dignidade, sem hipocrisia, tá? Fazendo de conta que isso naturalmente aconteceu, que não tem mal nenhum.
E a República, especialmente a Primeira República, de 15 de novembro de 1889 a 24 de outubro de 1930, que é a Revolução de 30, marcada pelo domínio das oligarquias rurais, café com leite e coronelismo. Então, veja, importante entender isso, né? Olha, quem detém o poder. Nós tivemos o período que era o rei de Portugal, nós tivemos aqui um período imperial que era o rei mandando tudo, né? E os amigos dele apoiados e o povo aí nessa condição que nós já citamos aqui. Aí quando vem a República, predominava aí, principalmente ali no eixo Minas, São Paulo, a política do café com leite. Eram as oligarquias rurais, os fazendeiros, os caras que tinham as fazendas de café, né, e que criavam gado e que tinham leite. Então, era o café com leite que se alternava, inclusive, na presidência da República, né? E aí nós temos também o coronelismo como marca, a raiz. Nesse processo de estruturação política e social do Brasil, nós estamos lá na raiz muito frondosa, esse coronelismo, o mandonismo, o patrimonialismo. Nessa época, as pessoas, tanto os reis e depois na própria República, as pessoas se sentem donas. Os reis se sentiam donos. Eu sou dono daqui, eu vou fazer do jeito que eu quero. Era a visão patrimonialista, né? Nós tínhamos também na estruturação familiar a visão patriarcal. Então, tudo isso foi sendo, né? Por isso nós vamos ter hoje a questão do racismo estruturante, nós vamos ter a questão da mulher, né? Da relação por conta dessa estrutura patriarcal que nós temos. Então, hoje, a tensão constante entre União, estados e municípios, seja na execução de políticas públicas, seja na disputa por recursos, tem raízes nessa tradição histórica de poder territorializado, de poder centralizado que nós estamos mostrando aqui. Então, consequências na formação do Brasil, na estrutura social, política e cultural brasileira. Vamos resumindo de tudo que nós falamos. Formação de elites locais com grande autonomia. E viram como? É dando a posse da terra, dando toda a condição, e eles com força dominando a população originária, dominando depois os escravos, e essa é a origem histórica do poder regionalizado em nosso país. Essa estrutura ajuda a explicar séculos depois, para que a gente entenda hoje, as consequências políticas, por exemplo, de tudo isso. Quais são? Olha, estão nas raízes da nossa formação social, já falei aqui hoje. O coronelismo, o mandonismo, eu sou dono, né? Eu confundo o público com o privado, né? Eu sou rei aqui, mas eu sou dono de tudo, tá? Então eu sou dono dessa terra que eu peguei por uma doação da capital, mas eu sou dono de tudo que eu mando. E aí isso constitui as forças das oligarquias regionais, né? Em cada região, quem detém o poder econômico detém o poder político, controla o poder político daquela região. Isso também traz consequências sociais, formação de uma sociedade altamente desigual, a maioria, por isso que aí é que está o segredo, a maioria empobrecida é por conta disso, porque são poucos dominando e poucos que detêm o poder econômico. A concentração de terras, então você viu o latifúndio lá com as Seis Marias, as capitanias hereditárias, isso dá a história do latifúndio, e eles invadem, tomam conta e depois criam, depois de muito tempo já aqui, né, de séculos aqui, aí criam a lei, não, agora ninguém pode mais ocupar a terra, agora é só quem pode comprar. E aí, essa população já empobrecida e continua, e nós vamos tendo esse elevador social que não sobe aqui no Brasil por conta disso. Concentração de terra, latifúndio, grandes propriedades rurais, economia exportadora, como até hoje é só para exportar, né, produtos primários, né, e depois até hoje, quando precisa comprar, tem que comprar tudo mais caro já, com agregando valor no processo de produção, da transformação daquela matéria-prima em um processo e um produto que seja vendido muito mais caro. Nós temos, nessa fase, tivemos, é importante entender isso, a consolidação do trabalho escravizado, primeiro com o indígena, com os povos originários, depois com os africanos, uso intensivo de mão de obra subordinada, isso é o que caracteriza a escravidão, que ainda nós temos, né? Determinado momento, bora está aí, a justiça dizendo, epa, trabalho em condição de escravidão, essas coisas todas ainda acontecem porque ainda é resquício de tudo isso que nós estamos, é consequência de tudo isso que nós estamos falando aqui. A consequência de longa duração foi a formação de uma elite econômica concentrada,
baixa mobilidade social, o elevador social aqui é muito lento, o povo não tem muita possibilidade de crescimento, é a exceção à regra. Estado frequentemente capturado por interesses privados. Então é o poder econômico controlando o Estado, que não está a serviço do bem comum das pessoas, mas está a serviço dos interesses privados. Depois, o que sobrar, a gente faz alguma coisa aí para os pobres. Consequências culturais também de tudo isso. Tivemos o fortalecimento do catolicismo, porque quando se viu aqui que os jesuítas, que vieram as missões jesuíticas, nós tivemos aqui os índios que não queriam, não aceitavam aquilo, então se partiu, vamos, a questão da alma aqui, vamos o catolicismo, vamos impor, eles tinham aqui uma religião, o negro, quando vinha da África, tinha também sua religião, mas vai ser aqui, e houve um fortalecimento do catolicismo aqui no Brasil, né? Nós estamos mostrando tudo no processo de formação, né? Se isso é bom, se isso é ruim. Então, tem coisas que aconteceram ruins, tem coisas que aconteceram que foram boas nesse processo de formação. Formação de uma cultura, muitas vezes a gente condena a forma como as coisas foram feitas. Aí, muitas vezes, foram ruins, foram impostas à população. Formação de uma cultura patriarcal rural, cultura patrimonialista. Eu sou dono da terra, eu sou dono do estado, eu sou dono do município, né? Eu sou dono do país. Essa percepção patrimonialista sobre aquilo que deveria ser administrado em função do bem comum. Mistura étnica marcada por hierarquias raciais, é o racismo estruturante. Então, tem um camarada lá, o que veio lá do índio, o negro, então esse é uma condição socioeconômica inferior, né? Uma condição, um extrato social inferior. Análise comparativa com outros modelos coloniais, aí para ter uma ideia de como tudo aconteceu, porque nessa mesma época que o Brasil estava sendo colonizado, aqui foi o modelo português, que era o quê? Delegação a particulares, são os donatários, né? Terra 12 pessoas, estrutura fundiária, grandes extensões territoriais, daí vem o latifúndio, forte autonomia local, esses caras tinham poder, posterior centralização com o governo geral, né? Quando as capitanias falham, vem o governo geral, economia agroexportadora, era pau-brasil e açúcar, depois vem o café nessa história, e o impacto político, a formação das oligarquias regionais. Resultado de tudo isso, formação de elites regionais e concentração fundiária duradoura. Como é que aconteceu mais para dentro, aqui na América Latina? O modelo espanhol, na América Hispânica. A Espanha adotou o modelo mais centralizado desde o início. Então, criou de vice-reis. Então, tinha o rei lá espanhol. Quando a turma vinha para aqui, dizia que é um vice-rei que está aqui, na Nova Espanha, no Peru. Então, havia, consequência, uma forte burocracia estatal, uma estrutura fundiária também consolidada em grandes propriedades e o controle do Estado, audiências e cabildos sob controle da coroa. Então, era daí os cabildos de emprego, os controles, como é quem tem o poder que vai distribuir isso, sistema também para exploração da mão de obra indígena, como aconteceu aqui no Brasil, e o impacto político de tudo isso, burocracia colonial forte. Resultado, maior presença estatal e cidades administrativas fortes. Aí caminhou diferente de como aconteceu aqui no Brasil. E o modelo inglês na América do Norte? Como é que se deu a colonização lá? Foi na mesma época, mas como aconteceu? A Inglaterra utilizou companhias privadas para fazer isso e estimular que os ingleses, os escoceses, né, os irlandeses, o pessoal viesse para cá, para a América do Norte, uma estrutura fundiária pequena e média propriedade, diferentemente aqui do Brasil, que foram as capitanias hereditárias. Lá não, eram pequenas propriedades para aquelas pessoas que vieram da Europa, né? Isso predominantemente nos Estados Unidos. Maior autonomia política local desde cedo, isso é da história lá da evolução nos Estados Unidos. Resultado, formação de sociedade com tradição de autogoverno e menos concentração fundiária relativa. Então, houve uma diferenciação nos processos de colonização do Brasil, do resto da América do Sul e na América do Norte. E então, meus amigos e minhas amigas, importante entender isso. Tudo isso resultou em um Estado de direitos, em um Estado de privilégios. Essa é que é a luta. Nós deveríamos ter um Estado de direito visando o bem comum, dar direito a toda a comunidade, mas veja que a nossa história e o que nós ainda presenciamos hoje é um Estado de privilégios, né? Você sabe com quem está falando, né? Então, para alguns,
tudo, para outros, o rigor da lei, né? Democracia de baixa intensidade, tudo isso traz, porque enfraquece a democracia quando ela funciona desse jeito, por conta da injustiça social. E quando se fala em crise institucional hoje, baixa confiança nas instituições. Por que será que nós confiamos pouco nas instituições? Sensação de privilégio, distanciamento entre Estado e sociedade. Parte disso decorre de um Estado historicamente moldado, ele foi pronto, foi preparado, nós mostramos isso aqui, para proteger as elites proprietárias. E isso é estruturado como no patrimonialismo e na personalização do poder. Eu sou o rei, eu sou o governador, eu sou o prefeito, eu posso fazer. Então, relembrando que a doação de capitanias era uma concessão pessoal do rei. O poder era quase senhorial. Eu vou dar essas terras, e escolheu 12 pessoas e fatiou aqui o Brasil. E essa tradição alimenta o que muitos intérpretes brasileiros chamam de confusão entre o público e o privado. Não se separa o público do privado. Aí vem o mandonismo local, que envolve o coronelismo, o clientelismo e a posse de terras. É o exercício do poder oligárquico, poucas pessoas exercendo o poder. Cultura política personalista é o fenômeno onde o poder e as decisões políticas são fortemente centralizadas na figura de um líder carismático, em detrimento de instituições, partidos ou ideologias. Esse estilo comum em contextos de patrimonialismo prioriza a imagem do salvador, do mito, em detrimento de projetos coletivos. É a população, é o coletivo que tem que agir e que tem que ser beneficiado, e não minorias. E muitas vezes esses salvadores e esses mitos funcionam para isso. Na prática contemporânea, isso pode aparecer como uso de cargos para interesses particulares, clientelismo, que é a prática política baseada na troca de favores entre detentores de poder, os patrônios, e os eleitores clientes, onde recursos públicos ou privados são trocados por apoio eleitoral. Isso é ruim, isso enfraquece a democracia. É a troca de favores estabelecida, quem não está nesse cenário da troca de favores não é favorecido. Fragilidade institucional, baixa cultura de responsabilização e de transparência no serviço público. E o modelo de capitanias tinha pouco controle efetivo da metrópole. Então, tudo isso vai mostrando o quanto nós tivemos e temos até hoje reflexo dessa nossa história que nós enfrentamos, que nós estamos contando aqui, que nós passamos, tá bom? E é com essa reflexão, com tudo isso, espero que tenha contribuído para que as pessoas reflitam. Na próxima semana a gente vai continuar numa pegada mais da contemporaneidade dos dias de hoje, que é que isso tudo resultou, e vamos detalhar mais isso, tá bom? Na próxima segunda-feira teremos o nosso podcast com o seu Roque, que vai estar contando para a gente como preservar a cultura, né, nordestina, mostrar o seu trabalho, seus poemas, seus livros. Vai falar também da importância da atividade física, ele que é um atleta da terceira idade e faz um trabalho fantástico, e nós vamos estar conversando tudo isso na segunda-feira no podcast. E no próximo sábado está aqui o convite para mais uma edição do Fala Pra Mim. Aqui é um espaço da educação, da saúde e da cidadania, com prioridade na dignidade das pessoas. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.